Se você está pensando em negociar sua dívida do cartão de crédito, calma. Porque talvez você esteja prestes a cometer um erro que faz milhares de brasileiros perderem ainda mais dinheiro para os bancos. E o pior, muita gente acha que está resolvendo o problema, quando na verdade está entrando ainda mais fundo na armadilha. Você já sentiu aquela sensação de abrir o aplicativo do banco e perder a paz na mesma hora? A fatura sobe, os juros aumentam e parece que o dinheiro desaparece antes mesmo do salário cair na conta. Você paga um pedaço, renegocia uma parte, tenta dar um jeito, mas a dívida continua crescendo. Parece até que você está correndo atrás do próprio rabo. E eu preciso te falar uma verdade difícil: o banco lucra justamente quando você perde o controle. Hoje eu quero conversar com você sobre dívidas no cartão de crédito, mas principalmente sobre um erro que muita gente comete antes de negociar e que acaba fazendo a pessoa perder ainda mais dinheiro. O problema não começa quando a dívida fica enorme. O problema começa muito antes, quando a pessoa começa a usar o cartão como uma extensão do salário. Compra hoje acreditando que vai conseguir pagar depois. Parcela pequenas coisas. Passa no delivery, mercado, farmácia, compra uma roupa, paga uma conta no crédito, até que um dia a conta simplesmente não fecha. A pessoa atrasa uma fatura, paga o mínimo, depois parcela o restante sem perceber e entra em um ciclo extremamente perigoso. E quanto mais tempo passa, pior fica. Porque os juros do cartão de crédito no Brasil estão entre os maiores do mundo. Enquanto o banco paga para alguém investir algo próximo de 10% ou 12% ao ano, no cartão de crédito ele pode cobrar mais de 400% ao ano de quem atrasa uma dívida. Agora pensa comigo, imagina uma dívida de R$ 2.000 no cartão. Parece pouco, certo? Só que dependendo do tempo e dos juros, isso pode virar mais de R$ 10.000. Uma dívida que antes era resolvível vira um problema gigantesco. E é exatamente aqui que muita gente entra em desespero. Vou te dar um exemplo muito simples. Imagina uma pessoa que atrasou uma fatura de R$ 3.000 porque perdeu o emprego ou teve um imprevisto. No começo ela pensa, mês que vem eu resolvo. Só que ela paga apenas o mínimo da fatura. Depois parcela uma parte. Depois atrasa de novo. Quando percebe, aquela dívida que parecia pequena já virou R$ 8.000, R$ 12.000 ou até mais. E sabe o pior? Muitas vezes a pessoa já pagou milhares de reais ao banco e mesmo assim continua devendo quase tudo. É exatamente assim que os juros compostos trabalham contra você. A pessoa começa a perder sono, evita atender telefone, sente vergonha da situação financeira e começa a acreditar que nunca mais vai conseguir sair daquilo. Só que existe uma coisa importante que quase ninguém fala: a maioria das pessoas tenta resolver a dívida da forma errada. Elas pagam o mínimo da fatura, fazem parcelamentos absurdos, renegociam sem entender o contrato, pegam empréstimos sem planejamento e acabam afundando ainda mais. E aqui entra uma coisa muito importante que você precisa entender antes de negociar qualquer dívida: existe uma diferença enorme entre uma dívida controlável e uma dívida praticamente impagável. A dívida controlável é aquela que ainda dá para resolver relativamente rápido. Você atrasou pouco tempo, o valor ainda não explodiu e existe uma possibilidade real de reorganizar a vida financeira e quitar aquilo sem destruir seu orçamento. Nesse caso, normalmente o melhor caminho é simples: parar de usar o cartão imediatamente, cortar gastos desnecessários e focar totalmente em eliminar essa dívida o quanto antes. Muitas vezes até vale mais a pena pegar um empréstimo com juros menores para quitar o cartão. E calma, eu sei que parece loucura trocar uma dívida por outra, mas nesse caso existe lógica. Porque os juros do empréstimo pessoal geralmente ainda são muito menores do que os juros absurdos do cartão de crédito. Agora existe uma segunda situação, e é aqui que muita gente entra em pânico. É quando a dívida já saiu completamente do controle. Ela dobrou, triplicou e virou uma bola de neve tão grande que parece impossível pagar. E talvez essa seja a sua situação hoje. Só que aqui existe uma coisa que os bancos não gostam muito que você entenda: quando a dívida chega num ponto absurdo, eles sabem que muitas pessoas simplesmente não têm condições de pagar aquele valor cheio. E é exatamente por isso que depois de um tempo começam a surgir propostas de negociação muito menores. Mas calma.
Antes de sair correndo para negociar sua dívida, tem uma coisa extremamente importante que você precisa entender primeiro. O maior erro que as pessoas cometem é negociar por desespero emocional. Elas recebem ligação do banco, ficam assustadas, entram em pânico e aceitam qualquer acordo só para parar a pressão. O problema é que muitas vezes esse acordo continua cheio de juros escondidos, parcelas longas e valores muito acima do que a pessoa realmente consegue pagar. E sabe o que acontece depois? A pessoa atrasa novamente. A dívida volta ainda maior. E o ciclo recomeça. Por isso, antes de negociar qualquer coisa, você precisa recuperar o controle emocional da situação. Dívida não se resolve no desespero. Dívida se resolve com estratégia. Você precisa entender exatamente quanto ganha, quanto gasta, quanto consegue guardar e qual é sua real capacidade de pagamento. Porque não adianta fazer um acordo bonito no papel se ele não cabe no seu bolso. Outra coisa importante, pare de tentar manter aparência enquanto sua vida financeira está desmoronando. Esse é um dos maiores erros das pessoas endividadas. Continuam saindo, comprando, parcelando e fingindo que está tudo bem enquanto o problema só aumenta. Liberdade financeira começa no momento em que você aceita viver abaixo do que ganha temporariamente para reconstruir sua vida. E deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de te dizer: enquanto você continuar usando o cartão para sustentar um padrão de vida que não consegue pagar, você nunca vai sair do lugar. O cartão cria uma falsa sensação de riqueza. Você olha o limite disponível e acha que pode comprar. Mas aquele dinheiro não é seu. Você apenas antecipou um dinheiro que ainda nem ganhou. É por isso que tantas pessoas trabalham um mês inteiro apenas para pagar contas. O salário entra e já sai imediatamente para juros, parcelas e dívidas acumuladas. A pessoa perde a liberdade, perde a paz e começa a viver apenas para sobreviver financeiramente. Só que existe saída. E essa saída começa quando você muda sua relação com o dinheiro. Quando aprende a gastar menos do que ganha. Quando cria controle financeiro. Quando para de usar o cartão como solução para problemas emocionais ou financeiros. Porque no final das contas, riqueza não é sobre parecer rico. É sobre ter paz. É sobre dormir tranquilo. É sobre não depender do limite do banco para viver. Então, antes de negociar sua dívida, pare. Respire. Analise sua situação com calma. Monte uma estratégia inteligente. Porque dependendo da forma como você negocia, você pode sair dessa armadilha, ou passar anos alimentando um sistema que lucra exatamente com o seu descontrole financeiro. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou desse conteúdo. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e isso também ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que está sofrendo com dívidas e precisa ouvir isso hoje.